Vou-vos contar uma história e decidi contar essa história em três partes, em três atos, em que o primeiro ato, a personagem principal é Portugal e o mar, o segundo ato, a personagem principal é um bocadinho de mim, uma chica não tanto poderosa, mas qualquer coisinha, e o terceiro ato é sobre a bioalvo e é o elo que vai unir esta história toda. E quando nós pensamos em Portugal e no mar, pensamos sempre em praias, certamente, mas também mar para nós e praia não é só isso, é sardinhas. É marisco. Quem não gosta das amêijoas à abelhão pato? Então, se vier acompanhada de uma geladinha à beira-mar, é ainda melhor. Mas o mar é muito mais do que isso para os portugueses e já ouvimos aqui a Diana falar disso também. O mar faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade como povo e foi, de facto, um grande marco na nossa vida passada. Está na gênese da ciência mais inovadora que nós já fizemos e já fizemos isso há muitos anos atrás e não é de agora que a inovação está na moda e na mania. O mar está presente nas nossas artes, em todas as suas formas possíveis e imaginárias. Mas o mar não é só passado. Apesar dos portugueses terem esquecido do mar nas últimas décadas. God knows why. Não sei se sabem, mas Portugal tem a maior plataforma continental da Europa. É maior que a Europa. E se olharmos para Portugal agora, assim neste mapa, o que eu vos posso dizer é que Portugal tem 3% de terra e 97% de mar. E se pensarmos que a nossa economia sobreviveu até agora com 3% de terra, já pensaram o que é que nós podemos fazer se usarmos os 97% que nos faltam explorar? É imenso. E o mar está muito mais presente no nosso dia-a-dia, não é só através da comida, que é fantástica, mas também, por exemplo, no Oceanário de Lisboa, que é um dos top 3 do mundo, ou na imensa costa na qual podemos passear, no Algarve, que já ouvimos falar aqui tanto dele, também tão bom. Mas mais, o mar hoje, e pela primeira vez, é o desígnio nacional da estratégia dos nossos governantes, bons ou maus, algumas coisas lá vão fazendo. Okay? E nesta estratégia, neste documento que eu já li, aparece a palavra biotecnologia. E não é só uma vez, são várias. E para quem não é desta área, se cá não vos diz nada, mas para nós isto é uma novidade. É a primeira vez que isto acontece. E Portugal é o primeiro país que assume a biotecnologia como parte da sua estratégia. Isto é muito importante. E o mar tem-nos trazido fama também agora recentemente, quer através das artes, com o Cacilheiro da Joana Vasconcelos, ou então através das ondas gigantes da Nazaré, que levaram uma pacata vilazinha para as Ribaltas. E se só isto traz tanta fama a Portugal, já pensaram que o que é que podíamos fazer com a exploração inteligente do mar português? E o mar tem muito mais coisas escondidas, segredos inimagináveis que estão dentro do mar, cuja chave para desvendar pode ser a biotecnologia. Mas que raio de palavrão é este? O que é isto da biotecnologia? A biotecnologia é uma ciência, é uma ferramenta que usa organismos vivos, de preferência micro-organismos, para produzir produtos úteis e necessários à sociedade, de uma forma muito mais sustentável e ecológica. Sendo que a biotecnologia marinha usa organismos marinhos para fazer esses mesmos produtos. E se nós conseguíssemos pôr uns óculos especiais, que fossem uns microscópios gigantes, mergulhássemos até ao fundo do oceano, lá no fundo, bem no fundo, há milhões e milhões de seres microscópicos que têm um potencial enorme para a sociedade. São as bactérias marinhas. E essas bactérias marinhas são fantásticas. Se nós conseguíssemos recolher com uma pá gigante todas as bactérias que existem no oceano, elas pesavam tanto como 240 mil milhões de elefantes. E não nos esqueçamos que elas são microscópicas. E só conhecemos 5% desta biodiversidade. Mais uma vez, temos 95% para descobrir. E daquilo que conhecemos, só destes 5%, eu posso-vos dizer que estas bactérias conseguem limpar derrames de petróleo. Produzem os medicamentos mais poderosos que existem no mundo. Podem ser a fonte da nova forma de iluminação muito mais sustentável, a iluminação biológica. Mas também já estão presentes na nossa vida, no dia-a-dia, em detergentes que lavam verdadeiramente a frio, a 3 e a 5 graus. Porquê? Porque são enzimas isoladas de bactérias onde? Do Polo Norte. Ou então, podem nos ajudar a ter processos muito mais limpos, como por exemplo, não sei se sabem, as calças de ganga que todos usamos são lavadas para terem aquela cor com um processo químico que é altamente poluente. Neste momento existem enzimas isoladas de bactérias marinhas que permitem substituir esse processo. E é muito mais limpo e muito mais verde. Quem sabe se estas bactérias não têm também o elixir da juventude. Afinal de contas, elas estão cá há muito mais milhões de anos do que nós, ainda por cá continuam. E é desta crença, desta necessidade de um mundo mais sustentável, muito mais natural, em que o oceano é o ator principal, que nasceu a Bioalvo. E a Bioalvo é o quê? É uma pequena empresa nacional, 100% nacional, de biotecnologia marinha, que tenta explorar
os recursos tão ricos de Portugal, os recursos marinhos, e transformá-los em produtos inovadores para várias indústrias, desde a farmacêutica, à cosmética, à têxtil ou à alimentar. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a BioAlf foi isto. E para vos contar esta história, tenho que contar um bocadinho da história da Chica Poderosa, que está por trás da BioAlf. Quem sou eu, afinal? Bem, segundo a minha mãe, e mais uma vez as mães são as chicas mais poderosas da nossa vida, ela dizia que eu tinha uma personalidade forte e tinha muita atitude. Isto sou eu no dia que fiz 1 ano a tentar andar. Tinha um temperamento que ela diz por vezes diferente, digamos. E tinha uma curiosidade incessante. A minha mãe dava em louca comigo porque eu estava sempre a perguntar porquê. E coisas tão estúpidas, ou não, como porque é que a mesa é mesa, e a cadeira é cadeira, e porque é que a cadeira não é mesa e a mesa não é cadeira. E levava a minha mãe completamente à loucura. Mas sempre fui assim. E ela disse mais tarde que eu havia de pagar, e já pago com a menina que está ali que me faz as mesmas perguntas. E foi essa personalidade forte que me levou a ser atleta de alta competição de um desporto que eu considero um dos mais bonitos que existe, que é a natação sincronizada. E esse desporto é um desporto, para quem não conhece, muito difícil, muito rigoroso, muito preciso, e no qual aprendi as lições mais importantes da minha vida. Aqui aprendi a ser organizada. Porquê? Porque eu treinava 3 horas por dia, todos os dias, mais 5 horas ao fim de semana, mais provas. Aqui aprendi a ser disciplinada. Porquê? Porque cada esquema destes é treinado centenas e centenas e centenas de vezes, até sair bem. Aqui aprendi a automotivação. Porque sair ao sábado, de manhã, para ir 5 horas para dentro de água, no inverno, não é para qualquer um, muito menos para uma adolescente que tinha coisas muito mais interessantes para fazer. E depois aprendi a lição talvez mais importante de todas. E vocês veem aqui que isto é tudo em equipa, que é o poder do trabalho em equipa. Bastava uma falhar, o esquema ficava mal e toda a equipa perdia. Mas fui também campeã nacional várias vezes, só mais tarde é que a sincronizada passou a nível europeu. E aprendi com isso a melhor coisa de todas, é que saborear vitórias é bom demais, não é? E, portanto, foi de facto essa tenacidade que me levou de uma família de classe média, sem grandes posses, mas com muito amor, para, na Amadora, para, de facto, as melhores escolas do mundo, por mérito, vontade própria e imenso trabalho. E foi precisamente quando estava em Londres, a fazer o doutoramento, no Imperial College, que me pus a pensar, então e agora? Já fiz a licenciatura, já fiz o mestrado, já fiz o doutoramento, estou quase a acabar, o que é que eu vou fazer a seguir? E então aqui pus-me a pensar que eu sabia o que é que não queria, porque já é meio caminho andado. Já sabia que não queria continuar na bancada, na pipeta, sabia que não queria continuar a fazer ciência básica, mas eu adoro ciência e sou cientista até morrer. E, portanto, eu gostava mais de ver a excelente ciência que se fazia naqueles laboratórios passar para a sociedade, transformar-se em qualquer coisa. Mas depois vem aquele gene horrível, ser mulher e ser portuguesa, então ainda é mais complicado, que é, mas eu sou tão nova, só tinha 24 anos, sou tão inexperiente, como é que eu vou fazer isto? Ainda por cima sou mulher. E então aconteceu aquilo que eu acho que acontece na vida de toda a gente, um clique. E o clique pode ter imensas formas nas vidas de várias pessoas. E na minha vida teve a forma de um e-mail. E um e-mail de um amigo meu com quem eu já tinha falado sobre estas coisas da vida e que dizia só isto, ora aí está a tua oportunidade. E por baixo vinha um extenso regulamento de um concurso de ideias, que era o Bioempreendedor Ibérico. Faltava 1 mês para nos candidatarmos. Eu não percebia nada de negócios, de todo. E então eram precisas 6 pessoas mais um espanhol. Arranjei 6 amigos e o espanhol arranjei a pressão para o concurso. E no fim, o que é que nós fizemos? Fizemos um grande brainstorming e chegámos à ideia que foi a versão alfa da BioAlf. E o que é a versão alfa da BioAlf? Pegámos na levedura, que é o fermento do pão e da cerveja, e pensámos, vamos usar isto para descobrir medicamentos para curar doenças neurológicas. E vocês pensam, mas ela é maluca. Como é que se usa uma levedura para curar doenças neurológicas? Se vocês pensarem, todos os anos se conhecem novas drogas, novos fármacos para cancro, para doenças metabólicas, mas para doenças cerebrais não há assim tantos como isso. Porquê? Porque o cérebro é um órgão super protegido, super difícil de atingi-lo. E, portanto, era preciso alguma coisa que fosse diferente. E estas leveduras, que são os micro-organismos, funcionam como mini-cérebros. Têm as mesmas barreiras, têm os mesmos processos. E, portanto, achámos que isto podia ser possível de fazer. E devemos ter achado bem, porque ganhámos o primeiro prémio. Com aquele cheque gigante, que ainda hoje existe, fomos concorrendo a outros concursos e vários concursos e fomos ganhando. E, ao fim de uns quantos, convencemos-nos que a ideia, se calhar, tinha algum potencial. Mas acho que convencemos primeiro os outros, antes de nos convencermos a nós. E foi, de facto, depois de muitos concursos e depois de muitos business plans, que tivemos uma reunião com uma capital de risco nacional e que o convencemos, pela primeira vez, a investir numa empresa de biotecnologia que vinha de uma ideia, num papel, não vinha de nenhuma investigação feita no laboratório, era uma ideia maluca.
e ele deu-nos 1,3 milhões de euros. Parece muito, foi um dos maiores investimentos cá em Portugal, mas ao nível internacional não é nada, digo-vos. E assim nasceu a BioAlvo em 2006. E a BioAlvo nasceu a partir das pessoas e cresceu a partir das pessoas. E, de facto, o que fizemos foi, num ano, provámos que aquela ideia mirabolante até era válida e submetemos a primeira patente, que é a forma que existe de proteger a propriedade intelectual. No ano a seguir tivemos os primeiros resultados e descobrimos os primeiros medicamentos. E começámos a crescer, e a crescer, e a crescer. Tínhamos 14 patentes já para sustentar e assim fomos crescendo. Mas desenvolver um medicamento custa $1 bilhão e demora 16 anos a desenvolver. A BioAlvo tinha 3 anos e meio, mais ou menos, nesta altura. E nós sabíamos disso, não somos inconscientes. Então tentámos levantar mais capital. Estamos no final do ano 2009, princípio do ano 2010. Falámos com 128 investidores no mundo inteiro. Conseguimos cativar alguns, o compromisso e o interesse deles. E depois o Lehman Brothers caiu. E depois a crise do subprime chegou à Europa. E depois os nossos investidores recuaram. E ficámos sem dinheiro, porque até àquela data já tínhamos gasto o dinheiro que tínhamos. Ficámos com uma equipa com 14 patentes na mão, cada patente custa 20 mil euros, e tínhamos que fazer alguma coisa. E parámos. Parámos para pensar, fizemos um retiro, reorganizámos-nos, pusemos a equipa toda a pensar de outra forma, a pensar o que é que a BioAlvo tem, quais são os problemas que existem na sociedade. Será que conseguimos responder a alguns? E renascemos. E foi assim que renascemos, foi muito difícil, em 3 anos demos a volta. Renascemos em 2011 como aquela BioAlvo que eu vos apresentei, a primeira. E posso-vos dizer que desde 2006 a 2013 acho que subi e desci esta montanha para aí umas 50 vezes. Porque foi de facto um processo muito difícil ter que renascer sem dinheiro, com um investidor agora maioritário. E isso foi de facto um processo muito complicado. Mas conseguimos. Em 3 anos demos a volta. E devo-vos lembrar que a BioAlvo, as empresas de tecnologia, são empresas que gastam muito dinheiro ao princípio para depois começarem a dar dinheiro. Portanto, existe sempre um ciclo de investimento inicial, em que não há vendas. Nós dependemos deste dinheiro que conseguimos e de projetos e de algumas coisas que vamos fazendo. E nesta altura eu aprendi várias coisas. Aprendi que ser CEO é muito complicado. Aprendi a chorar de noite e a sorrir de dia, porque todas nós temos estas fraquezas e estas esquizofrenias típicas das mulheres. E continuámos. E em 3 anos fizemos renascer uma empresa muito potente, que é um exemplo de empreendedorismo na nossa área, que tem, de facto, coisas muito, muito, muito importantes. E inspirei-me noutros exemplos. Inspirei-me nos exemplos, por exemplo, do Luís Portela e da Bial, do Steve Jobs e da Apple, mas também naquelas pequenas pessoas que nós não conhecemos, como, por exemplo, aquele brasileiro mecânico que não tinha dinheiro para pagar eletricidade. E então encheu garrafas de PET com lexívia e pôs ao sol. E essa lexívia, à noite, iluminava. Porque é um efeito químico chamado bleaching. Isto é uma ideia tão simples, mas ele conseguiu e está rico neste momento. Mas inspirei-me também com o sucesso que a BioAlvo atingiu nestes últimos 3 anos. Inspirei-me com todas as notícias que saíam, com o carinho do público pela empresa. Portugal precisa mesmo de exemplos bem-sucedidos. Inspirei-me também por sentir que a BioAlvo fazia parte de algo maior. Fazia parte da construção de um Portugal diferente, no qual o mar vai ser visto pelas outras gerações, por estas que estão aqui à frente, como um mar de oportunidades, onde podemos, de facto, inovar e ser diferentes. E o que é a BioAlvo hoje? A BioAlvo, então, pega naqueles seres microscópicos que estão no fundo do oceano, nas bactérias marinhas, e tenta ver se os compostos que elas produzem para sobreviver naquele ambiente inóspito também servem para o homem sobreviver. Sobreviver a doenças, ficar mais bonito, ter produtos mais inteligentes. E descobrimos coisas maravilhosas. Descobrimos, por exemplo, que estas bactérias marinhas podem ter a cura para Alzheimer e Parkinson. Descobrimos, por exemplo, que elas têm compostos que são os superprotetores solares. E descobrimos mais uma coisa, é que parece que elas têm mesmo o elixir da juventude. Descobrimos uma coisa que o povo português já conhece como o Botox marinho, que está aqui nas minhas mãos, não está para venda. E este Botox marinho é um composto que a BioAlvo descobriu e desenvolveu, que funciona exatamente como o Botox, mas tem uma grande vantagem. É que em vez daquelas injeções, é em creme ou em gel. E funciona de forma temporária. E como devem imaginar, isto foi uma descoberta muito importante e nós desenvolvemos isto em tempo recorde. Desenvolvemos os ensaios no laboratório, testámos em voluntários clínicos e introduzimos no mercado. E isto vem de uma pequenina bactéria quase a 3 km de profundidade junto à costa dos Açores, nas fontes hidrotermais.
E foi esse produto que eu e mais uma colega minha da Bioalv fomos lançar na maior feira de ingredientes cosméticos em Paris, a InCosmetics. E como devem imaginar, a aceitação foi brutal. De um momento para o outro deixámos de andar nós atrás das empresas e passaram as empresas a andar atrás de nós. Agora tínhamos as grandes empresas de cosmética a quererem saber mais sobre isto, que produto é este, de onde é que ele vem, como é que ele funciona. E estava tudo a correr bem, de vento em popa, o público começou outra vez a contactar connosco, a divulgação começou a ser imensa, começámos a ter pedidos que poderiam dar então a tão desejada faturação em breve, finalmente, depois de ter vivido os últimos 3 anos quase ali a contar tostões ao limite. Mas infelizmente, em abril deste ano, quando a Chica Poderosa foi para o outro lado, e eu vou contar esta história pela primeira vez, em abril deste ano, o nosso investidor maioritário chamou-nos para uma reunião e disse-nos que já não se identificava com a estratégia da Bioalv. Disse-nos que esta estratégia não estava alinhada com as estratégias de investimento deles e que o retorno que estava a ter não estava alinhado com aquilo que eram as expectativas do seu investimento. É válido. É pena que estes investidores mudem a cada ciclo governativo e que façam isto com uma empresa que é muito frágil e que não pode suportar todas estas mudanças. E lembrem-se que isto seria a terceira mudança que esta empresa ia ter. E, portanto, ele pediu para nós fazermos um plano muito mais ambicioso e gigante, que ele dava o dinheiro e tudo. E eu, contrariada, porquê? Porque os outros 2 administradores saíram. Chatearam-se com eles e foram-se embora. E ficou aqui a Chica Poderosa, que não é nada poderosa, sozinha na gestão da empresa, mais uma vez. Mas eu fiz o plano, contrariada, mas fiz. Fiz o plano e entreguei. E depois nunca mais houve nada. Não houve respostas, não havia administradores. A empresa é muito frágil, as pessoas começaram a sair, não havia forma de renovar contratos, não havia dinheiro, não havia respostas de lado nenhum. E eu comecei a estender o meu dinheiro, mais uma vez fiquei sem salários para pagar às minhas pessoas, para poder pagar as faturas que iam chegando, até que percebi que só havia uma coisa que eu podia fazer, que era não fazer mais nada e ir-me embora. E, portanto, eu entreguei a minha carta de demissão no dia dos anos da minha filha, que é dia 27 de setembro, e vim-me embora. E com isso eu só queria uma coisa, que era provocar uma reação. E consegui. No dia 30 tive uma reunião com eles, finalmente. Portanto, aquilo que eu queria fazer, consegui. Qual foi o problema? O problema é que a decisão que eles iam tomar já estava tomada há muito tempo. Não foi dali. Por isso é que eles não comunicavam connosco. E, portanto, eles decidiram fechar a Bioalv. E, portanto, esta história toda que eu vos contei, acabou. Eu falhei. E apesar de eu já saber isto há muito tempo, eu continuei todos os dias. Levantei-me, fui trabalhar, mesmo estando completamente desfeita por dentro. E isto aconteceu, ou melhor, a confirmação aconteceu há uma semana atrás, portanto isto é tudo muito recente, daí a emoção. E aprendi uma coisa com isto tudo. Aprendi que as mulheres são esquizofrénicas. E aprendi que as mulheres choram imenso e têm imensas emoções. E portanto eu choro à noite. Choro imenso à noite. Mas durante o dia levanto-me e venho dar uma TED Talk. E estou aqui. E aprendi também que a Bioalv, como eu a conhecia, acabou. Mas as pessoas, as ideias e a ciência que nós fizemos, essa não acabou. Ninguém vai conseguir apagar aquilo que a Bioalv descobriu. Ninguém. E o que eu vos posso dizer é que tenho a certeza que o caminho foi muito duro, foi muito bonito. Que nós fizemos mais em 3 anos pela ciência e pelo empreendedorismo em Portugal que qualquer outra pessoa. E disso, isso já ninguém me tira. E eu acredito que Portugal tem que fazer biotecnologia marinha de excelência. Portugal é a potência marítima da Europa, for God's sake. Não vamos olhar para o mar, não vamos usar o mar de uma forma inteligente, temos que olhar. E eu devo este sonho a todos os cientistas que eu conheço, a todos os empreendedores e a todos os jovens que olharam para mim e acharam que eu era um exemplo, que olharam para a Bioalv e que viram naquilo uma forma de fazer. Mas, acima de tudo, eu devo este sonho a esta menina que está aqui à frente.
Porque eu quero que a Matilde saiba que a vida é muito dura, muito difícil, mas que é muito boa e que não é impossíveis. Só há coisas mais difíceis de fazer do que outras. E que a vida não é só crise e subprime e dificuldades. Não é nada disso. A vida é muito boa. É feita de pessoas, para pessoas. E eu tenho a certeza que mesmo com toda a esquizofrenia, todo o choro e toda a emoção, que vou dar a volta por cima. E que vamos conseguir fazer muito mais pela ciência em Portugal. Ainda por cima eu sei que a Matilde tem nela os mesmos genes que a mãe. Portanto, não sei se isso é benéfico ou maléfico. Não sei ainda não descobri. Mas acho que a Matilde vai também fazer deste mundo, um dia mais tarde, um mundo muito melhor e muito mais empreendedor. E, portanto, o que é que eu aprendi com esta experiência toda, que acho que é aquilo que vocês querem ouvir? Aprendi que nunca devo desistir. Aprendi a ver o que é viável e o que não é viável. Aprendi que não devo aceitar a solução mais fácil, só porque é aquela que está ali mesmo à mão de semear. E aprendi a escolher muito bem os meus parceiros. Aprendi também a olhar para o mercado, a desenvolver produtos para o mercado, que as pessoas precisam. Não vale a pena tentar empurrar a tecnologia para o mercado, porque não é assim que funciona. E, portanto, eu digo-vos, o meu sonho é que a economia do futuro seja o mar e que a ciência seja a chave para abrir essa economia. Serei louca?